É isso aí, nação. Chegando agora às últimas notícias do nosso Mengão. E João Guilherme soltou o verbo com relação a essa discussão que aconteceu entre Gabigol e Marcos Braz. Para ele, Gabigol está totalmente errado. Vamos acompanhar o que ele falou agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos para ajudar em nosso crescimento. Reto e reto, Gabigol está errado. Está errado. Ele tem toda a razão em reclamar do gramado do Maracanã. Mas se ele realmente fez isso que foi noticiado, ele perdeu a razão. Ele não pode fazer isso. Existe uma hierarquia. Tudo é a forma de se falar. O tom que você usa. Você pode chegar, e ele tem peso enorme na história do clube, pode chegar para o presidente Landim, para o Marcos Braz, para quem quiser, para o Zico, pode falar para todo mundo, falar, olha aqui, o gramado tá ruim, hein? Me machuquei de novo. E aí? Até quando vai ficar isso aí? Agora, o que foi divulgado é que ele chegou reclamando de maneira exaltada no vestiário. Quando o Marcos Braz chegou, ele direcionou para o Marcos Braz porque ele estava criticando a diretoria, né, na frente dos outros jogadores e tal. Olha aqui, tá um absurdo isso que está acontecendo. A culpa é sua, a culpa é de vocês que não cuidam no gramado e tal. Isso demonstra o quê para mim? Ele não respeita o comando. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser dentro do Flamengo. E nem o Zico fazia isso, minha gente. Nem o Zico, a figura máxima da história do Flamengo. Ele tem todo o direito de reclamar, de protestar. Ele tem peso, ele tem importância para isso. Agora, pelo que nós lemos ali, ele agiu de maneira errada, de maneira descontrolada, e não respeitou o seu chefe. Então, Gabigol perdeu a razão, né? E talvez também ele tenha feito isso porque ele está incomodado. Vocês viram na zona mista no meio de semana lá contra o Alcas lá? Que ele passou e falou assim, não vou nem falar, eu nem joguei. Ele brincou, ele ironizou, mas é aquela brincadeira em que ele fez um desabafo. Uma alfinetada. Eu não vou falar nada, eu não joguei. Por quê? Porque ele está acostumado a jogar. Tudo gira em torno dele. E ele saiu da zona de conforto. Então, talvez tenha sido também um desabafo por essa situação que o está incomodando. E ele tem que ficar no seu devido lugar. Qual é o devido lugar do Gabriel Barbosa? Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, um jogador histórico, um jogador importantíssimo, um jogador decisivo, mas que não é maior do que o clube e que tem que respeitar as hierarquias. Estou falando isso pelo que eu li. Se aquilo ali foi verdade, e nós não temos por que duvidar do Caê Mota, que é um jornalista muito sério, muito competente, ele perdeu a razão. Tá aí a opinião de João Guilherme. Para ele, Gabigol está totalmente errado quando ele vem a público questionar o fato do gramado estar muito ruim. Além de vir a público, ele questionou o Marcos Braz e jogou a culpa de que o gramado está ruim pela incompetência dos dirigentes. Então isso realmente, de fato, ele extrapolou nesse sentido. Não era para ele ter feito isso. Você reclamar, de fato, tem que se haver uma cobrança para que esse gramado seja melhor, até porque o Flamengo é uma equipe bastante técnica, precisa de um gramado bom, que a bola role perfeitamente. Todos os jogadores têm que reclamar, inclusive o treinador já reclamou nesse sentido. Agora, o que não pode acontecer é o que Gabigol fez. Ele, após o final do primeiro tempo, no vestiário, soltou o verbo em direção a Marcos Braz. E Marcos Braz revidou, então teve que ser contido lá por Gerson. Gerson
pediu para que ele parasse, porque já estava saindo do controle e tudo ficou resolvido e não teve mais bate-boca nesse sentido após todos terem agido e impedido até que acontecesse algo mais grave. Então, infelizmente, Gabigol se envolve nessa polêmica em semana de jogos difíceis contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil, logo tem Palmeiras, Campeonato Brasileiro, mas também ele está chateado, né? E com razão. Você jogar em um gramado ruim, só quem perde é o time do Flamengo. O Flamengo hoje é um dos times mais técnicos do país. Ele precisa que a bola role bem. Então, precisa-se de rever essa questão do gramado do Maracanã, que faz tempo que não tem um gramado bom para que mantenha o alto nível do futebol brasileiro. O Flamengo já reclamou, o Fluminense já reclamou e tem até o Vasco que ainda manda suas partidas no Maracanã. Acho que já passou da hora. Se tem que ser trocado para uma grama sintética, que troque. O que não pode é mais jogadores do Flamengo se machucando devido às más condições do gramado. Lembramos que a contusão de Bruno Henrique foi porque o gramado estava ruim, né? Ele prendeu a perna e machucou o joelho e teve que ser operado, passando quase 8 meses fora. Voltou agora praticamente devido às condições ruins do gramado. Então, ele tem razão em ambas as partes, tanto na questão do gramado ruim, como também em questionar. Agora, a forma como ele questionou é que não deveria ter sido desse jeito, né? Em público. Em público você não questiona, você não bate boca com nenhum dirigente, principalmente porque o Flamengo tem que ter comando. Você deveria ter falado de uma outra forma, né? E não jogando na cara de Marcos Braz para fazer com que o clima ficasse ainda bastante constrangedor. Então, com certeza, isso vai prejudicar só o Flamengo, que tem bastantes partidas importantes agora e vai ter que contornar toda essa situação para que essa briga fora de campo não prejudique essas partidas que temos agora pela frente. Vamos torcer que tudo seja resolvido e o nosso Mengão continue vencendo, que é o mais importante. E aí, nação rubro-negra, na sua opinião, quem tem razão, Gabigol ou Marcos Braz? Participe aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários e vamos curtir os nossos vídeos para ajudar em nosso crescimento.